noite. E hoje o programa está um pouquinho mais especial. Ele já viajou o mundo, já inspirou muita gente a viver bem. Hoje eu recebo Álvaro Garneiro. Por favor, vem para cá. Muito obrigada. Senta aqui comigo. E aí, turma, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui conosco. Ele deve ter muita história para contar e a gente espera... com certeza não daria tempo da gente escutar todas as histórias, a gente teria que ficar aqui uma semana de programa direto, mas a gente vai tentar tirar pelo menos as mais interessantes, a gente vai tentar tirar desse homem aqui hoje. Eu já vou começar perguntando, você não quer apresentar o programa por mim? Porque eu estou muito nervosa. Imagina, eu estou do aqui seu é um bate-papo, lado. como se tivesse, a gente estava no botequinho. Meu Deus do céu, a gente corta, a pode gente vai relaxar. gravar num outro cenário, a gente vai correr para um boteco agora para ficar mais à vontade. Mas não, agora é sério, vocês não têm noção do nervosismo que eu estou, porque assim, eu estou simplesmente com um cara que domina a televisão, que já está na frente das telas e por trás dela também viajando muito há muito tempo. Então, imagina meu nervosismo. Eu vou passar a bola para ele e vou deixar agora aqui. Estamos em casa aqui. Ele fala, me conta um pouquinho, o programa é seu. Então, Ju, estamos na correria, né? A gente começou uma nova temporada agora no Domingo Espetacular. Já estou lá desde 2006, né? A gente começou em 2006, no sábado à meia-noite, no teu horário que você está, que é um horário que é muito bacana antes do Tom. E aí, em 2016, a gente foi para o Domingo Espetacular, que é um programa de jornalismo, um dos mais importantes, é o mais importante da Record, né, num prime time, que eles chamam lá de domingo. E aí a gente mudou um pouco, o 50 por 1, ele era, naquela época, no sábado, ele era um programa que era até interessante como tudo mudou. Comecei lá, a gente ia para um país que nem Portugal, gravava, matava tudo em 40 minutos de conteúdo, 35 minutos. E um dia, conversando com a Glória Maria, em Saint-Tropez, a Glória falou, Álvaro, você conhece lá o pessoal da Record, o teu programa está muito bom, vai para o Domingo Espetacular, que é igual ao Fantástico deles, aí você faz lá um bloco de 10 a 12, 13 minutos que eu faço, que é espetacular, a audiência é ótima, você vai gravar um país, você vai ter várias histórias e vai, né, ganhando tempo. Porque eu matava todo o conteúdo, gravava tudo, 40 minutos, ia tudo embora, então era um negócio... Hoje eu vou num país, gravo e fica um mês no ar, entendeu? Ok, de um país só, ou seja, você tem conteúdo aí para diluir durante um mês. Exatamente, em episódios. Agora está no ar na Record um programa que a gente gravou, que é Costa Oeste da África. Eu sou embaixador de um barco de expedição de 6 estrelas que chama Swan Hellenic. E a gente pegou esse barco em Angola e fomos até Dakar, quase 28 dias. Então a gente fez 11 países, um pouco... corrido, porque o barco para de manhã, você tem um dia para gravar, volta, não é o ideal, Sim. Mas é o único jeito de fazer esses países desse jeito que eu fiz, através de uma embarcação como o Swan Hellenic. E hoje você vê que antes você fazia, ou seja, em 40 minutos você tentava mostrar tudo daquele país, ou pelo menos o lugar onde você estava, e hoje esse conteúdo é diluído no mês. Como é que você vê isso? Você acha que conseguir mostrar, acredito que sim, mas você consegue realmente passar tudo que você vê com os seus olhos, porque há muita coisa que você vê que com certeza não vai para o ar, né? Você consegue realmente, nesse tempo, passar tudo? Quando eu estava no sábado, à meia-noite, a gente tinha um pouco mais, como não era um programa jornalístico, e o tempo era mais tranquilo, então a gente mostrava, tinha um senso de humor né, mais afinado. Certo. Quando você está dentro do jornalismo da Record, a gente está passando mais realmente muita cultura, muita informação, tem algumas brincadeiras, mas a gente consegue diluir. Evidentemente, lá como o minuto ali é muito, eu diria, caro, né? Sim, é precioso. É precioso, então tem muita coisa, matérias espetaculares que daria para ser estendida, mas a gente tem que fazer a edição ali, caber em 12 minutos. Então, coisas, agora me conta de coisas que você acha que, poxa, mas isso aqui eu queria passar para o público, isso aqui que eu enxerguei, que eu senti, porque muita gente, a gente sabe que só quando a gente está no lugar é que a gente realmente tem que ter noção do que o país ou do que aquela cultura realmente representa. Tem muita coisa que eu acho que deve ser difícil, por mais que
esteja aí em um mês sendo entregue para o público, tem coisa que você não consegue passar. Houve algum sentimento de alguma coisa que você viveu ou sentiu, que falou, poxa, não consegui expressar isso, ou senti falta de mostrar mais isso para as pessoas? A gente já fez, estou nas contas, acho que é mais de 145 países, 5 mil cidades, lugares que a gente já gravou. Eu falei, se a gente ficar uma semana aqui, a gente não consegue falar metade. E aí, então tem matérias que a gente faz, pô, essa aqui podia ter rendido um pouquinho mais. Mas você vai ver na edição, é muito. É difícil, né? Porque como é que funciona? Eu gravo, a gente grava tudo e eu mando para a Record. Certo. E a Record, eles editam lá o programa, então nunca sei como é que vai sair do final. outro lado, o final. Mas e tem surpreendido. Então, tem matéria, sim, que a gente acha que poderia, pô, que a gente vivenciou lá com o cara. Exato, é isso. Você viveu aquilo. Tem coisas que você sentiu e fala, eu acho que o público deveria também sentir, eu gostaria de expressar um pouco mais. Mas depois, na edição, não estavam lá. Hoje a gente está colocando uma pessoa nossa, a Patrícia está até aqui, para falar isso para o editor, olha, essa matéria teve essa pegada aqui, porque como é um programa semanal e a edição lá tem muitas coisas, então quando eles estão depurando o material, tem muitas coisas que eles provavelmente perdem. Então, hoje a gente está dando uns toques, a gente passa no roteiro, né, que passa no tudo que a gente gravou, a gente manda para eles, mas a gente está dando esse toquezinho especial. Aí agora já há também ali uma participação sua, ainda há um sentido para aquilo que você enxergou, né? O que mudou muito nos anos que a gente, que era até durante, acho que estou na 16ª temporada, a gente sempre tinha um locutor. Então foi o Mário Chami, que foi o secretário de Cultura, que tinha aquela voz pegada, então ele fazia umas piadas, tinha o Rummel, foram vários. E a Miris Lama, e nessa temporada a gente decidiu fazer com a minha voz, e está dando muito certo. Então eu faço os offs, gravo e faço. Então eu consigo passar a sua intenção mesmo, né? O seu sentimento. Mudou muita gente achando que ficou bem melhor. E você tem uma voz, diga-se de passagem, que também já deixa o conteúdo ali, ó, mais agradável. Realmente, o que você mostra não deixa de ser um incentivo. O nosso amigo aqui chegou aqui e falou, pô, já viajei muito com você. Mas a ideia é essa, a gente estava fazendo ontem que agora a gente vai entrar no ramo de palestra, estava fazendo um overall do que as coisas que a gente já fez, e a palestra ficou muito legal sobre legados. E aí, o que ele vem aqui que a gente fala, eu devo ter sido o maior exportador de brasileiro para fora, os que viajaram e que viajaram, porque ele falou, pô, viajei já muito com você sem sair do sofá. E é verdade, né? Foi isso que a gente falou aqui. Como é que você chama? Não. Almo, é isso mesmo, né? Você já viajou muito sem ter saído do sofá. Você conhece o mundo inteiro. Mas eu conheço alguns lugares e você fica realmente com a sensação de que, poxa, eu vivi coisas ali que as pessoas depois vêm perguntar para mim, olha, você conheceu tal lugar? É assim, né? Eu falo, não é assim, porque quem estava lá e quem vivenciou é que consegue realmente ter a noção. Por isso que, para você, eu comecei a pergunta perguntando o que você realmente se sente falta de ter deixado de passar alguma sensação, porque quando a gente está num lugar, os nossos olhos, o nosso coração sentem coisas que depois em casa, infelizmente, a gente não consegue transmitir tudo. Exatamente. E a gente foi, quando o programa nasceu em 2006, a gente foi o primeiro programa, era de viagem, mas de experiência. Certo. O que era experiência? Então, ali estava comendo um coração de cobre, passando realmente para o telespectador, mergulhando com tubarão. Então, você vivenciando mesmo. A Glória Maria fez muito isso também, no começo dela no final, mas que antigamente os repórteres iam lá, entrevistavam, como é que está essa água fria? Então, não tinha você passar essa percepção como o telespectador estivesse do teu lado. Então, os meus diretores na época eram os mesmos diretores do Roberto Justo, o Arapinha e o Zé Amancio. O Zé Amancio ficou na Globo muitos anos, depois 20 e poucos anos na Record, morreu recentemente. Então, eles criaram esse programa de experiência que era os 5 sentidos, os 5 sentidos da vida. Então, a gente passava isso para o telespectador. Então, muito certo. Maravilha. Eu vou dar uma interrompida aqui rapidinho no nosso assunto que está muito gostoso para chamar os comerciais. A gente volta já já.
Álvaro, me conta qual o lugar que você realmente não voltaria. Um lugar que realmente eu não voltaria, mas eu vou ter que voltar, é a Índia. Sério? Quando eu fui para Mumbai, eu fui gravar lá, isso em 2007. Eu achei extremamente... Foi muito complicado de gravar. Eu me lembro, para fazer a pré-produção, e uma memória que ficou na minha cabeça foi o barulho da buzina. Certo. Então, é impressionante, lá eles buzinam para tudo. Você sai do aeroporto, isso pegou. E aí tivemos algumas dificuldades. Eu gravei aquele hotel que 2 meses depois teve aquele filme Hotel Mumbai, lembra? Que chegou 2 meses antes, eu estava gravando lá, um hotel maravilhoso, peças de arte espalhadas pelo hotel inteiro. Aí meus 2 diretores estavam gravando fora, estava conversando com o diretor dele, de repente o cara vem correndo, estou levando os diretores, botaram os 2 no camburão e estavam levando eles embora, porque não podia, achavam que não podia gravar. Então, num camburão? Num camburão, a polícia levando eles embora, catei eles com o diretor do hotel, só confusão na Índia, mas saiu bem o programa, vão para Goa também, mas agora eu quero voltar para o norte da Índia, que é um país que tem muita cultura, muita gastronomia. É um país muito rico, né? Muito rico, mas eu quero voltar para lá. Por que você não voltaria? Você vai ter que voltar, mas por quê? Qual foi o teu sentimento? Eu fiquei com aquele negócio do barulho, uma dificuldade tremenda em gravar. Ou seja, Carnaval de Salvador, pelo amor de Deus. Mas você, o cara do Carnaval, também me falando de barulho? Peraí. Mas eu estou falando 2007. Então é um país que eu falei, Mumbai, eu falei, talvez não me pegue mais, mas eu vou ter que voltar. E dos 140 países, esse é um que eu fiquei com esse gostinho, mas já, como na vida a gente esquece tudo, eu vou voltar para lá. Mas quando você me pergunta, eu falo, o barulho lá já da vai buzina preparadinho, já trânsito, vai com um fonezinho aqui no ouvido. Trânsito infernal. Um fone, tipo, para não escutar nada. Mas uma das particularidades que você sentiu, que incomodou, de certa forma, deve ter sido incômodo. Foi essa questão do barulho ou houve mais alguma trânsito, coisa? Né? Muito trânsito. Muito trânsito. E as dificuldades em gravar. Foi muito difícil para gravar. Mas essas dificuldades, porque eles não... Era pré-produção, mas já tinha organizado, mas era tudo muito... Esse meio artístico lá é forte, né? É forte. O Bollywood. Exato. Lá, eu ia lá gravar, não conseguia entrar, depois o Creed... Então, qual que era a dificuldade? Tudo muito confuso. Por ser uma emissora de fora? De fora, com as câmeras. Naquela época, hoje em dia, ficou muito mais fácil, porque a gente viaja com as câmeras pequenas, e antigamente a gente viajava com essas câmeras grandes. Então é difícil. O cara, isso é televisão, não sei o quê. Hoje em dia... é para YouTube, para isso, para aquilo. Você consegue fazer o que a gente chama de guerrilha filme, às vezes passa batido. Mas naquela época era mais difícil. E ali ficou só o gostinho. O resto, o mundo todo é muito sensacional. Hoje existe o facilitador do digital, né? Que hoje qualquer pessoa ela tá no meio artístico, qualquer pessoa tem uma câmera na mão, porque o celular hoje em dia faz muita coisa. Então as pessoas também acabam abrindo um pouco mais a mente, ficando um pouco mais flexíveis a essas normas de não pode gravar aqui, não pode tirar foto. Então com certeza isso vai facilitar comparando quando você teve lá. A gente chamava de guerrilha filmes. O que é guerrilha filmes? Conta pra gente. O que é guerrilha filmes? A gente bota o microfone dentro, escondido com a câmera, tira toda a parafernália. Gravei muito na Rússia, em todos os museus, e nunca deu um problema. Porque antigamente, quando eu gravava na Record, eu tinha que... Estava aqui nessa sala, eu tinha que pegar autorização de mais todo mundo. Mas é isso, e depois? Hoje não, mas nunca deu algum problema. Uma vez a gente estava gravando como é que chama lá na Abu Dhabi? Sim. Que é um dos melhores hotéis do mundo, chama Qasar Al Sarab, na fronteira com a Arábia Saudita. E não podia voar drone. E aí, um lugar maravilhoso, o hotel todo no meio das dunas. Aí eu falei pro meu diretor, vai lá às 5 da manhã, vai lá fora, grava, não sei o quê, papapá. E aí, no dia antes, que ele estava indo para Sri Lanka, 2 horas antes, ele voou o drone do meu quarto. Falei, voa essa porra aí. E aí voou. E foi. Tipo, não quero saber, depois eu assumo. O drone caiu. Não. Não. Despecou. E o drone caiu, a gente tinha que ir embora. Era uma duna não foram eles que derrubaram, não? Não foi. Aí eu fui para a recepção, falei, puta, meu amigo tá lá gravando lá de cima, foi pegar uma imagem do final da Terra. Não é nada. Ele saiu correndo, o diretor saiu correndo numa duna para pegar o drone que ele sabia onde é que estava. E eu tinha ido na recepção, falou, não era que era o drone, o cara tá lá em cima, foi gravar, precisa para a gente ir para o aeroporto. Então, quando o carro subiu para buscar ele achou que era a polícia, então ele cavocava e botava o drone. Aí o cara vinha, ele corria para o outro lado. Chegou cheio de areia, ele viajou
atolatado de areia, tudo que é lugar, barba, para Sri Lanka, ficou 2 dias, mas conseguimos pegar o drone. Mas conseguiu. E as imagens do hotel via o drone ficaram na recepção, o hotel adorou, amou e está lá até hoje. Quer dizer, ainda acabou sendo um facilitador para o hotel. Além de tudo, além de ser um cara culturalmente riquíssimo, também é bom de dar um jeitinho, né? É bom também de criar uns esquemas ali para conseguir as imagens que a gente quer ver depois. Então, além de tudo, ainda tem isso. O papo ele tá muito leve, na verdade, porque eu estou querendo tirar um pouquinho mais de coisas de você. Então, eu vou chamar um quadro agora chamado Sem Limites. Tá muito leve, Álvaro. Muita cultura aqui, tem muita coisa que todo mundo... Não, eu quero tirar alguma coisa que esse Álvaro que vocês conhecem em casa ainda não mostrou. Então, vamos lá. Eu quero que você me conte uma história sem limite. Você deve ter muita história sem limite no meio de tanta viagem, de tanta coisa que você já passou. Eu quero uma história que você considere que foi sem limite para você. Uma história sem limite. Então, eu comecei... Pode dar mais se você quiser, tá? A gente tem tempo. Não, na pandemia, eu fui aprender a fazer aquele negócio chamado paramotor. Que você sai voando, tem um ventilador nas costas, você sai correndo. Sabe qual que é o paramotor? Não. É que faz o barulho. É o paraquedas com o motor atrás. Com o motor. Chama paramotor. Aí eu fui fazer um curso, né? Eu falei, eu vou gravar no Pantanal com esses negócios, vou fazer um curso. Aí deu a pandemia, eu fui para Búzios e Saquarema. Fiquei lá uns 15 dias, aprendi a voar esse negócio desse paramotor, que é um espetáculo. Espetáculo. Quero gravar, vamos sair de Bonito e vamos até a Chapada dos Guimarães, passando pelo Pantanal, 1.500 quilômetros. E a você Patrícia que tá ali. Eu e mais 5, eu, o Piquet... Mas eram 5, era eu, o Christian Piquet, o Daniel e mais 2, eram 5 pessoas. Então a gente tinha esse trombolho, 18 homens, a Patrícia na produção, e a gente, toda manhã, a gente tinha que voar, ou você voa às 5 da manhã ou no final da tarde. E a gente saímos de Bonito, fizendo imagens espetaculares e fomos indo. Medo zero. Medo, sempre tem medo, porque quando você... O problema é que todo mundo acha que você sobe com o paramotor, se parar o motor, você cai. Você não vai cair, você vai planar, ele posa a 40 km por hora. Então você tem que posar quanto... Não, no final você vai cair. Você vai cair. Você vai chegar a 40. Então, no último dia, a gente fez umas imagens espetaculares. Foi uma produção de deixar qualquer um louco. A Patrícia quase ficou louca com a gente, porque era a única mulher. E eu sempre, não, agora vamos voar agora. Não, tem que gravar ali, vamos voar. E aí, no último dia, eu consegui autorização para voar ali na Chapada dos Guimarães, no pôr do sol maravilhoso. No dia anterior, eu tentei decolar, tinha uma árvore, não dava para decolar. Aí eu corri uma vez, não deu, bati na árvore, não deu. Eu falei, sabe, não vou hoje. Essa árvore está me atrapalhando. Aí não vou. Essa árvore está atrapalhando. Não sei por que todo mundo saiu. O Piquet saiu correndo, quase caiu, conseguiu. Fizeram um voo maravilhoso. Aí, no último dia, fui. E aí a gente fez aquilo e o relógio passa 6 horas e ver aquela parede dourada, que o Brasil é o melhor país do mundo em belezas naturais, não tem outro igual. É verdade. Eu estou subindo, porque a gente decola para pousar a Sedanoa, pousar na estrada. Porque assim, o meu paramotor dá aquele papap, como se fosse morrer. Falhou. Eu estava com o relógio nessa época, meu coração foi a 190 e eu falava... Ali foi. Ali vem adrenalina. Ali vai adrenalina. Ali você fala, eu não viajo mais. Eu olhei para baixo e falei, puta, estava escuro, já estava ficando escuro. Estava realmente ali, porque eu ia ter que voltar e pousar no meio das copas. Eu ia me estragar um pouco. E aí ele brincou, porque se apagar o motor, você tem um negócio que liga aqui. Hoje tem até um da partida. Mas não vai ligar. Você apagar, porque ele não vai ligar de novo. É difícil. Aí, esse negócio meu comigo. Aí foi pousando a temperatura. Mas essa foi uma viagem um pouco sem limite, porque a gente decolava de qualquer lugar. Desculpa, você disse o quê? Essa viagem foi Um pouco sem limite. Vamos mudar o conceito na próxima vez do quadro, o que é sem limite, porque depois a gente pegar uma história dessa e ele falar que foi um pouco sem limite, a gente vai ter que reavaliar o conceito do que é uma história sem limite. Porra, e fizemos também outro no começo, que foi a Rota das Emoções, no meio da pandemia, 19 pessoas. É outro também que foi, era carro... Ficava na areia movediça, aqueles carrinhos que rolavam. A gente passou
vários perrengues bons. Eu já fiquei com medo de andar um dia de carro com esse homem. Já, tipo, de atravessar uma rua, sabe? Porque ele já viu que, assim, ó, ele não tem medo de nada, ele arrisca tudo, vai, e para ele é só uma coisa pequena. E Ô, com Ju, essas histórias que ele colocou aqui pra gente, amor, eu encerro... Peraí, eu encerro não, eu que acho que tem mais uma história eu queria aqui. aproveitar o momento do Sem Limite e fazer uma pergunta, né? Qual foi a iguaria, a comida mais diferente? Você falou de coração de cobra, então isso é meio sem limite também, então eu queria aproveitar isso. Essa é boa, essa é boa, essa é boa, essa é boa. O que você nunca mais comeria? Então, esse coração de cobra, eu entrevistei, o 50 por 1 nasceu, antes de começar na Record, eu fui na Rede TV, fiquei um ano lá no programa chamado Top Report, eu fazia junto com a Carol Bittencourt, né? A Carol que não está mais com a gente aqui, que foi minha namorada. E a gente foi, em 2007, eu fui gravar no Vietnã, porque o Anthony Bourdain falou, eu falei, qual que é? Porque ele come de tudo, ele morreu também, come de tudo, eu falei, qual comida? Ele falou, Álvaro, vai pro Vietnã, você vai ter que, é difícil assar, chega lá, você pega um táxi no vilarejo das cobras e come lá a porra do coração da cobra e eles vão te dar mais umas 2, 3 surpresas lá. Então eu fui, cheguei no Vietnã, fazemos não sei o quê, eu falei, Parres, não era a Patrícia na época, eu falei, Parres, acha esse negócio. Fomos lá, era um restaurante como se fosse aqui o Rubaiá, hoje voltou em 2014, não existe mais. Espetacular, o cara com uma fazenda de cobra atrás, você vai andando, a mão do cara toda assim, porque ele já foi picada, né? O dono, e aí levamos, mostrou cobra, essa aqui é boa, essa aqui é mais saborosa, essa é mais dura. Aí você vai no menu, você escolhe a cobra vem, eles tiram um capuz, aí eles abrem a cobra na tua frente, Jesus, tira o coração, bota o coração pingando aqui, tira o bile, bota num copinho, tira o sangue e bota no outro negócio. Aí veio o dono do restaurante, estava a mulher da Secretaria de Turismo já. Eu falei, e agora? Ele falou, não, agora você tem que comer. Aí vem o cara com as mãos tortas assim, pega o coraçãozinho, aí tinha minha equipe toda, ninguém tocou, a Carol comeu, eu comi. Aí você vê aquele negócio, bota... O coração estava batendo ainda. Parece um coração de frango, vai batendo aquela porreta, pá. Aí você bota ele aqui, eu falei, não, vou cuspir. Eu olhei na moça, você vê ele descendo. Aí você tomou o sangue, toma o bile. O bom que é altamente afrodisíaco, 3 horas da manhã acordei com, porra, nas paredes, eu e a Carol, naquele taco. O bom disso foi às 3 horas da manhã. Só fui gravar no final do dia seguinte. Mesma coisa. Aí queria voltar lá todo dia, mas não dá pra voltar. Eu tô aqui meio assim, sem... Tadala natural. Eu não sei se eu vou conseguir... Eu não sei se eu vou conseguir levar o programa mais, porque eu já fiquei sem palavras. A naturalidade com que ele está falando disso, gente. Vamos reavaliar o que é Sem Limite. Para a próxima vez, tá certo? A gente vai usar o Álvaro sempre como exemplo. Não, sua história não é sem limite. Pera aí. Gente, muito obrigada para... não darmos aqui mais margem para saber aqui de histórias aqui, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Esse foi o quadro Sem Limites. Pegando nesse gancho de comida, você já comeu alguma coisa que você achava... isso aqui deve ser um caviar, isso aqui deve ser uma iguaria muito maravilhosa. E depois você descobriu que, afinal, aquilo não era nada de especial. Tem muita coisa, né? Quando eu estou falando para a câmera é engraçado, porque toda a viagem tem uma pauta de gastronomia. Então eu já comi de muita coisa tudo, ruim, né? muita coisa, mas eu sempre dou mais, porque aí como acontece, fica o pessoal que está gravando, tem os câmeras que vêm aqui, os 2 diretores. Aí eu vejo... Isso, gente. Pronto, a gente agora está sabendo aqui de verdade, entendeu? Então não acreditem que tudo é maravilhoso, que tudo é gostoso. Não, não é. Nossa, eu comi um negócio que era na Islândia, tubarão defumado, que é uma das piores coisas que eu já comi na minha vida. Tubarão defumado. Né? Era tubarão, não era? Era baleia, era tubarão. Baleia, que era umas coisas, era um pedaço de borracha azedo, horrível. Mas aí eu passo a impressão, pô, isso aqui é uma delícia, não sei o quê. Geralmente eles estão com fome. E eles atacam, né? Quando eu saio, eu falo, isso aqui é incrível. Os meninos estão saboreando aqui, ó. Esse aqui tá rindo, tá com vontade. Essa da Islândia foi muito ruim. E aí tem mais uma que eu não me lembro, não era formiga, era alguma coisa na China que eu comi que era incomível também, que eu tinha... Ah, não! Puta, essa é incrível. Filipinas. Fomos lá, fomos fazer...
Filipinas tem um negócio que chama balut egg, que é o ovo de pato fecundado com 17, 18 dias. Então tem o patinho, tá lá dentro já. Tem o pato. Meu Deus. A porra do pato é que nem pão de queijo pra gente. Aí a gente vai fazer uma matéria de como que é esse balut egg. Eu não vou almoçar. Fui num negócio de... Os caras botam as luzinhas. Então, quando tá 20 dias, né, quando você olha lá o patinho, já tá para nascer. Aí eles tiram, botam aquilo numa quente, né, na água quente, sei o quê, abre a casquinha e come aquele negócio. Bota pimenta, não sei o quê. E come aquilo como se fosse pão de queijo. Aí eu fui fazer essa matéria. Aí eu coloquei, quando eu vi a asazinha do patinho, o biquinho lá dentro, pretinho, falei, aí o cara falou, se você não comer, meu diretor é muito filho da puta, né? Ele falou, se você não comer, não tem matéria. Então não vai pro ar, não sei o que, você tem que comer, papapá. Aí eu botei coisa, aí quando eu botei na boca isso, falei, grava rápido, fingi que engoli e saí vomitando. E depois no final falou, que delícia! Não, eu vomitei na hora, eu falei, bota aí, finge assim, 2 minutos, falei, aí tirou a câmera, fingi que engoli, porque não tinha como, eu vomitei na hora. Era incomível. Gente, você tem uma incomível. força e um autocontrole que realmente... Não, essa do balut egg foi uma das piores coisas que eu botei na minha boca. E eles Meu comem. Deus. E eu fiquei, antes de gravar a matéria, fiquei uns 10 minutos, passava Comia na boa. mandava pra todo mundo, o cara passando, que nem pãozinho de queijo. Aí eu tive coragem, foi incrível. Mas o patinho lá dentro é difícil. É um ovo de pato fecundado com 19 dias. Eu nunca nem tinha ouvido falar que isso existia. Balut egg, depois Quanto dá uma mais que olhada alguém aí. teria coragem de comer. Balut egg, essa é difícil, um patinho difícil de enganar essa aí. A dieta... Entendi. Não, o que é um shot de limão com vinagre para ele, gente? Pelo amor de Deus. Você que faz cara feia em casa quando vai tomar aquele shotzinho de limão de manhã, pelo amor de Deus, esqueça isso. A gente está falando agora, qual é o nome? Ovo... Balut egg. Balut egg. Ovo de balut, que é, não sei como é que é em português, que é o pão de queijo dos filipinos. Pronto, é isso. Nunca mais reclame do seu shot de limão de manhã, tá? Agora, me fala um pouco também sobre essa trajetória nova sua, porque você está sempre... você está ligado muito às viagens, você é um homem de negócios, você é um homem também do carnaval, certo? E conta pra gente aí algum projeto que esteja em andamento ou alguma coisa que você queira partilhar com a gente. Então, eu fiz o carnaval, eu sempre fui... E que eu vi que foi um sucesso. O carnaval, eu sempre fui no carnaval da Brahma, como era antigamente, só para convidados, né? Então, desde 2002, eu sempre acompanhei ali, desde os meus 18 anos de idade. E aí eu fiz um outro camarote durante 2017 a 2021, até um ano depois da pandemia. Eu saí desse camarote, que era o número 1, e aí me vieram com uma proposta para fazer um camarote novo, muito bacana. E a gente fez o camarote do Café Della Musique, que é uma marca minha, que eu fundei em 2005, foi o primeiro dining club aqui no Brasil. Depois abrimos vários beach clubs. E aí a gente fez. E eu consegui fazer só para convidados. Então a gente teve 30% eram estrangeiros, o David Grutman de Miami, o Colombo, o Cipriani, dono dos hotéis. Então tinha um monte de... Como que funciona sendo só para convidados? Como é que... Sendo só para convidados é difícil, porque ali é muito caro. Então você tem que ter um patrocinador. Isso então esse retorno financeiro ele vem das marcas. Vem das marcas e das vendas de ingressos. Só quando você abre para as vendas de ingressos, você abriu, você pode ter qualquer parte do mundo, o cara vai lá, entra no site e compra. O que a gente quis fazer um clube de amigos. Então, aí eu bateria muito por isso, a gente conseguiu lá um bom patrocínio da Ray-Ban, né? E mais 2 outros, um da Europa e o outro do amigo nosso, e a gente fechou, deu para fazer o pacote só para convidados. Então, a gente conseguiu, era um camarote para 1.200, acabamos botando 1.600, fizemos um line-up inacreditável de DJs, Adam Porter, como é que ele chama? O Axel, agora me deu um monte de... O Seu Jorge, Silva, o D2, mas fizemos um line-up internacional de Fatboy Slim, que foi um negócio inacreditável, e conseguimos fechar, e fechou a conta. E fechou a conta. E ficou, estava agora recentemente na Ambev, ele falou, Álvaro, o que vocês fizeram realmente faz muito tempo, vocês reinventaram de novo o conceito só para convidados. Isso vem muito de você, né, Álvaro? Você é um cara muito conectado, né? Então, você é a cara do negócio. E aí botamos... sempre tem aquele, né, o termômetro ali, um pouco mais de mulheres, entendeu? A gente conseguiu fazer uma lista de
muito bacana, de gente de 23 Quem a faz 30. essa lista? Então, essa lista a gente conseguiu, era eu, tenho o meu sócio Pedrinho, a gente tomou conta dessa lista, botamos alguns, porque eu não tenho o mailing de todo mundo, a gente fez, então a gente bota alguns RPs que trabalharam para o café, que eram nossos amigos, e dali a gente vai filtrando. Vai filtrando. E aí, 3 dias antes, a gente soltou essa lista. Só que quando subiu a lista, começou para convidados, o meu sócio Marcelo Fonseca tinha colocado um dia errado, então subimos a lista. Puta, deu uma confusão. Subimos a lista. Como é que acontece? Você compra o ticket, hoje é tudo Ticketmaster, você tem um aplicativo chamado Coentro, que você baixa o QR Code. Como o nosso era só para convidados, então a gente teve que subir isso. Quando a gente subiu com o dia errado. Então você recebeu 3 convites, outro recebeu 2. O que a gente... Aí, 2 da manhã na quinta-feira, os meus sócios me ligaram e falaram: o que faz? Eu falei: não, quem já baixou para a carteira, tá lá, cancela tudo. Aí a gente começou tudo de novo. Tudo de novo. Uma confusão tremenda, mas deu tudo certo. E o desespero da galera que estava querendo, porque eu imagino você tanto não tem de noção. convite O cara que chegou esse homem não deve receber, gente. Eu imagino. Como é que você faz a gestão disso? Aí era uma loucura, porque você recebeu o e-mail, você não baixou para a tua carteira. Aí quando você for lá para subir, para você baixar, está cancelado. Aí, começou, foi uma gestão, mas acabou dando... E o arrancar os telefone? cabelos. E o telefone nessa altura? Tinha um dia que teve 4 mil, nas campanhas, 4 mil mensagens no... Aí não tinha mais, até eu briguei, tem muitos amigos meus que ficaram bravos, mas não tem como, o lugar... Há um limite ali, né? É um limite, era 1.600, a gente conseguiu ainda trazer para 1.800, e deu certinho, o espaço estava maravilhoso, porque foi um camarote pensado desde o começo, a gente trouxe, geralmente você traz uma pessoa, não um arquiteto, para fazer não é a paginação, para fazer tem um nome, eu já vou voltar. E a gente trouxe o arquiteto João Show, que faz o Rock in Rio. Falou: João, aqui tem um camarote, queremos fazer um negócio mais espetacular. Então, você vendo da avenida, era tudo sobre o Rio de Janeiro. Então, os painéis, os outros, é tudo pintado. Então, a gente fez uma disposição do espaço. Uma disposição, tem um nome que chama isso, agora esqueci. Não é decoração, tem um nome que a gente... E a gente fez todos os 3 andares, assim, espetacular. Está montado até hoje, porque a gente ficou. Então, o João Shoa encabeçou aquilo e a gente conseguiu fazer um projeto que vai continuar. Vai, mas o ano que vem a gente vai mudar tudo que a gente gastou. A gente gastou muita coisa. Comecem já a ligar para ele, tá, gente? O ano que vem já estamos já com uma linha de DJs bacana, estamos com um projeto muito bacana para que algumas coisas, o cenário vai mudar lá dentro, que a gente fez enaltecer o Rio de Janeiro. Então a gente vai pegar um outro tema para fazer alguma outra coisa diferente, mas o espaço físico está lá. Maravilha. Então, quem quiser já pode começar a ligar e mandar mensagem a partir de hoje, que é para não encher o telefone dele perto do carnaval, tá? Eu já deixo aqui e você está convidadíssima, hein? Pelo amor de Deus, vocês gravem essa parte. Gravem essa parte aí, que eu estou convidadíssima, tá? Você é a nossa convidada de honra. Ó, vocês estão ouvindo, né? Tá todo mundo de prova, hein? Tá todo mundo de... E aqui estão aqui no meu ouvido aqui falando que a equipe também, ó. A equipe também. Aí, pronto. Fechamos. Encerra o programa. Você tem noção de quantos VIPs você já deu na sua vida? Então, nesse carnaval, deve ter sido... Vamos falar na vida, mais ou menos. Quantos VIPs você já deve ter favorecido? Esse foi mais porque só para convidar, mas em geral, nos eventos... A galera deve pentelhar muito, fala a verdade. Deve ter dado muito, mais de uns 15, 20 mil já. Nesses anos todos. O Café da La Musique fez 20 anos, né? Então, essa edição do Camarote foi para comemorar os 20 anos de Café da La Musique. E também para, como em Portugal, como a gente teve o Café da La Musique Trancoso por 5 anos, eu estou reabrindo um agora, Floripa, então todos esses gringos, que eles já conheciam... Já tem exato, por isso que a gente botou o nome. O cara tem um certo nível de conforto, sabendo que o Café da La Musique vai fazer aquela entrega. E foi o que a gente fez. Então, eu ia fazer agora um evento na Fórmula 1 em Mônaco, que nós estamos discutindo se eu vou fazer agora também só para convidados. Então, a ideia do Café da La Musique, depois do Carnaval, é fazer esses grandes eventos, pegar um Black Coffee que teve aqui, aí você faz uma área do café e aí é só convidados. Então, que hoje é muito difícil, você vê, não tem uma boate legal em São Paulo. Então, acho que está mudando um pouco, né? As mídias sociais, hoje ficou muito fácil. Então, o cara tem o Instagram, tem isso, aquilo, ele não precisa mais E você está enxergando realmente essa mudança e tal? Eu acho que essa pegada, essa sacada de você fazer coisas para convidado,
situações mais exclusivas, que também é muito do seu meio, né, muito do perfil onde você circula e o que você transmite. Eu acho que isso traz uma diferenciação e é onde as pessoas estão buscando, porque ninguém quer mais, eu acho. Ninguém quer mais estar circulando muito, onde está todo mundo, esse público mais seleto, né? E você Exatamente. é muito bom em enxergar nisso. Foi o que a gente fez, a gente conseguiu fazer o do camarote, o 3º grau de separação. Então, você tem, de uma pessoa para outra, você está entre 2, 3 pessoas que se conhecem. Então, eu consegui fazer um núcleo de gente lá que praticamente todo mundo se conhecia. Eu conheço você, você conhece ali, isso. então tinha algum... Porque o melhor de tudo é a gente sair entre amigos, né? As melhores comemorações realmente acontecem entre amigos. E você fazer isso com maestria, colocando no meio do carnaval, que é onde todo mundo também quer viver, tirando eu, que eu nunca fui pro carnaval. Sendo brasileira, nunca fui para o carnaval. Onde você estava esse carnaval? Mas eu vou já tinha aqui um convite aqui, então o próximo eu já estou dentro. Você nem na Bahia, você não foi nada esse ano? Fui adolescente na Bahia, quando eu morava em Salvador. Né? Eu sou de Salvador, quando eu morava em Salvador, na minha adolescência, o Carnaval do Rio está num momento, por isso que eu voltei também. O Gabriel está fazendo, que é o presidente da Liesa, está fazendo um trabalho magnífico. Então, o Carnaval, você vê, as escolas de samba esse ano, todas elas, eles estão botando agora que nem Fórmula 1, eles vão botar um cap de investimento. Todas receberam 13 milhões de reais para começar, que vieram o que eu pago para a Liesa, o que tem de patrocínio, venda de tickets. Então, todas elas começaram com 13 milhões. E tem umas que chegaram a 25, 30. Então, para ganhar uma escola de samba hoje na vida, tem que gastar pelo menos 25 milhões. E eles estão botando um cap agora de máximo que você possa gastar 20. Então, o nível das escolas de samba subiram, assim, só tem a crescer. Então, eles estão fazendo um trabalho que... Fico muito feliz porque o nosso país é maravilhoso, né? O nosso país tem muita coisa incrível para mostrar. Muito. E a gente precisa realmente enaltecer o carnaval, a moda, a música, as viagens internas, porque a gente tem muito lugar interessante dentro do Brasil que as pessoas também não dão muito valor. E eu vou aproveitar essa deixa e vou chamar um quadro Caixinha de Perguntas, que é para a gente descobrir o que é que o povo quer saber do Álvaro. Vamos lá. Não tenho nada a ver com essas perguntas, ok? Então, são perguntas que a galera quer saber sobre você. Vamos lá para a primeira pergunta. Álvaro, é verdade que quem viaja muito fica especialista em fugir de compromisso? E aí? Vou te falar, eu sou convidado para muitos eventos, muitos aniversários, festas. Muitas comemorações. Comemorações. Verdade que isso acontece. E eu estou no momento agora que eu tenho um casamento e uma festa e tenho que ir gravar na quinta-feira num hotel em Iotim. E eu estou num maior dilema também se eu empurro a Patrícia. Dá para empurrar para frente? Não dá. Mas aí acontece direto. E quando não acontece, eu jogo a culpa na Record. Já joga, exato. Então já joga, poxa, adoraria, mas eu vou estar viajando. Então isso com ele deve funcionar muito. Muito, mas funciona Vamos para muito. a próxima. Se perder numa ilha deserta, você prefere achar água, comida ou uma boa companhia? Eu prefiro achar uma boa companhia. Mas e a água e a comida? Isso aí depois a gente acha juntos. Boa. Saiu muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima. Se pudesse carimbar algo além do passaporte, carimbava o quê? Se eu pudesse carimbar algo além do passaporte... Sabe o que eu carimbava? Eu não tenho uma tatuagem. Eu faria tatuagem para carimbar o nome dos meus 3 filhos. Mas legal. Seria um ótimo carimbo. Um ótimo carimbo. Eu não tenho ainda nenhuma tatuagem, estou pensando. Estou ficando velhinho, 56 anos, estou pensando se vale a pena. Você sabe que mudou agora, a idade mudou, né? Já não existe mais isso, né? Então mudou completamente. Mas esse seria um ótimo carimbo. Carimbo, né? Gostou. É verdade, olha. Um é Alvarinho, Luma e Zay. Legal. E já tem um lugar? Ou ainda... Estou pensando ainda. Ainda está pensando. Mas já é um passo. Já está pensando em fazer essa tatuagem, logo já vem aí, é porque isso já está na cabeça. E acho que seria um carimbo muito legal. Muito bonito. Vamos para a próxima.
um lugar que não voltaria. Eu, sem saber quem mandou essa pergunta, eu já fiz essa pergunta, tá? Mas vamos ver se ele diz um outro lugar. Um lugar que eu não voltaria, eu falei lá, que eu vou voltar, Mumbai. Então agora vai ser um que realmente você não voltaria. Um que eu não voltaria, eu não sei se eu voltaria para o Congo, que eu falei recentemente. Foi um país meio difícil de gravar, porque ele tem muito ressentimento com os holandeses, franceses. Então, quando você abria a câmera, as pessoas ficavam, muita gente ficava incomodada. E eu não gosto de, né, incomodar ninguém, então é um país que eu não voltaria, acho que era o Congo. Tá, ok. Mas e um lugar que você não voltaria pessoalmente? Vamos esquecer agora a gravação. Senhora, que eu não Vamos voltaria lá. pessoalmente? Vou de férias nesse lugar, não voltaria mais nesse lugar. Gente, é tanto país ali que esse homenzinho para poder fazer tipo assim. Um lugar que eu não voltaria. Não precisa também ser um país. Pode ser não, pode ser, sei lá, um restaurante, um lugar que você não voltaria. Para quem? Olha, me pegou agora. Um lugar que eu não voltaria. Bom, gente, eu estou muito feliz porque eu deixei ele sem resposta, tá? Então eu posso dizer, eu estou muito feliz, tá? Muito feliz. Um lugar que eu não voltaria, não sei. Eu não voltaria. A única coisa que você não pode dizer é que não voltaria aqui. Não, aqui eu vou voltar sempre. Pronto. Então, eu vou aceitar a resposta. Próxima pergunta. Álvaro, gente, não fui eu que escrevi essas perguntas, não, pelo amor de Deus, porque já tiveram duas aí, uma que eu fiz e essa aí agora. Álvaro, me leva para o carnaval. Alguém tá te pedindo para levar para o carnaval. E aí? Não, vai a equipe toda. Vamos todos. Olha, já tá certo, a equipe toda vai estar no carnaval. Vamos lá, gente, vamos comemorar. Todo mundo no carnaval, hein? Você vai ver todo mundo batendo na sua porta, mandando mensagem pra você, hein? Isso está gravado, isso está gravado. Começo de fevereiro o carnaval. Começo de fevereiro. Tem data só pra gente anotar? Acho que era a primeira semana de fevereiro, dia 13, eu acho. Primeira semana de fevereiro, por favor, anotem aí, que é para eu não esquecer. Eu estou mandando mensagem no primeiro dia para ele, tá? Lembrando da minha existência. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Você é mais de fazer check-in rápido ou gosta de enrolar no lobby? Então, check-in, eu chego 15 minutos. Eu tenho uma minha produtora que eu chamo ela de ejaculação precoce. O voo é às 3 da tarde, ela chega às 9 da manhã. Certo. Então, eu chego 15 minutos antes já sabe todo o trâmite de aeroporto. Faço check-in na mão, não sei o quê. Então, eu gosto de chegar em cima da hora, mas com o tempo, com as crianças, eu estou aprendendo a chegar 20. Chegar 40 minutos antes. Então, não enrola no lobby, gosta de fazer um check-in rápido. É isso. É que hoje em dia também os hotéis já chega... Esse negócio de fazer check-in vai mudar muito com a tecnologia, né? Porque você chega hoje no aplicativo, você já vai direto, tem a chave, tá no teu aplicativo. Vários hotéis. Vamos tirar isso aqui, hein? Porque eu não estou sabendo disso aqui, não. Isso aqui ele já está trazendo uma novidade aqui, antecipando uma novidade aqui pra gente. E esse foi o quadro Caixinha de Perguntas. Não foi nada demais as perguntas. Achei que ia ter as coisas mais picantes. Coisa leve, coisa... Não, peraí, então a gente está aqui para escutar, por favor. Partilha com a gente alguma história, assim, mais picante da sua vida. Era isso que eu queria. Eu só queria uma deixa, tá? Vamos embora. Muita carnaval, muita viagem, muito hotel, muito lobby, muito aeroporto, muito tudo. Deve ter muita história, tá? Muita história. Ai, uma história picante para vocês. Para vocês? Que aí realmente a gente agora já não sabe o que dizer, porque para ele o peso das coisas para ele não tem o mesmo significado para a gente, né? A gente viu o exemplo do quadro Sem Limites. Ou seja, tudo para ele tem um peso diferente. Será que essa história picante também para ele vai ser igual que a gente entenderia como uma história picante? Vamos ver. Quando eu fui gravar, acho que era em Dubai, em 2007, eu fui na Emirates e era aquela primeira classe que você deita, não sei o quê. Eu não sabia, na época, nem me lembro com quem que eu namorava, 2007.
E aí a gente ficou ali num negócio mais intimista. Mas você sabe que... porque eu só aprendi depois. Dentro das classes executivas, então tem uma câmara em cima. Então, Sério? tudo... Então, é É verdade. verdade? Verdade. Então, você não... Você acha, olha, tá vendo? Ela já foi pega também na câmera, aí, ó. Não, gente, eu só achei... Conta. Então, não pode. Mas todas as companhias? Todas essas. Então, você não pode... Eles não falam explicitamente, mas você não pode fazer nenhum ato sexual lá, entendeu? Ali E aí, era 2007, era a inauguração, não sei o quê. A gente teve uma certa movimentação ali que a pessoa veio e aí, não, eu tô aqui só fazendo uma massagem, não sei o quê, papapá. Então. Mas não pode tomar multa e aí você... Então, peraí, você descobriu a câmera nessa aí situação? Eu fiquei sabendo disso, onde o diretor me falou, como é que eles sabem? Porque não passou ninguém. Você tem uma câmera para saber se alguém passa mal hoje em dia, e aí tem uma câmerazinha que fica lá, que eles veem em todas as cabines, tudo assim. Eu também não sabia. Vou te fazer uma pergunta que a banda tá curiosa. Ah. Qual lugar que você voltaria? Não é isso, banda? Todo mês. Atenção que não é só voltar todos os meses. Porque aqui a minha equipe, ela tá toda aqui, a banda tá toda tá maravilhada com ele. Então tá aqui tirando um monte de pergunta. Qual lugar que você voltaria todos os meses? Eu sou muito fã da Ásia, né? Eu gosto muito ali da Indonésia, do Vietnã, Tailândia, Bali hoje tá... Eu adoro Bali, mas um lugar que eu voltaria aqui, ficaria fácil lá um bom tempo é o Vietnã. Pronto. Vietnã deve ser maravilhoso, maravilhoso. Né? Porque para quem conhece tantos lugares, falar que voltaria todos os meses para esse lugar, porque realmente deve ser incrível. Então, meninos... Mas consegue detalhar alguns porquês aí? Porque, assim, o Vietnã o povo parece que você nunca teve a guerra lá com os Estados Unidos. Então, é um povo super feliz. Você acorda às 5 da manhã, você vai ali em Hanoi, todo mundo fazendo exercício, ótimos restaurantes, paisagens, você vai para a montanha. Eu peguei um trem, eu me lembro que eu fui num vilarejo, demorei acho que foram 12 horas para chegar, e você chega lá, as pessoas todas vestidas como eram 500, 1000 anos atrás, no meio da montanha, o supermercado aberto, céu aberto. Aí você tem Halong Bay, que são aquelas ilhas que para você navegar de barco, tem aquela onde foi feito o King Kong. Então tem vários lugares no Vietnã que são fora a parte de mar, que é espetacular. Então você tem, é muito parecido com o Brasil na parte de gastronomia, de povo, de localização, e um povo acolhedor no máximo. Bacana. Anotaram as dicas? Vamos começar a preparar essa viagem? Tem uma outra dica boa aqui, que é muito próxima, que ninguém dá muita bola, é Bolívia, que é o Salar de Uyuni. A gente foi gravar agora recentemente, 2 meses atrás. Você pega um voo para La Paz e desce, é um dos lugares mais espetaculares que eu já vi, porque é o maior salar, né, de sal, que já é o salar de sal do mundo. Então, os hotéis bacanas, não é caro. Um lugar que você anda 200 quilômetros, 50 quilômetros, a vegetação, tudo muda e é muito bacana e pouca gente vai. Vocês saíram daqui, vocês vão sair daqui hoje, sim, cheio de dicas de viagem, culturalmente riquíssimos, né, com um monte de informação. É isso aí, gente. Vamos... eu imagino que você recebe pedidos, porque para quem viaja muito, todo mundo deve passar por isso. Não acontece com você, não? Você viaja e fala assim, você está indo para os Estados Unidos, faz um favor para mim, você pode, por favor, trazer e comprar isso aqui que depois eu te dou? Ou então, você está indo para outro lugar. Acontece muito, com certeza acontece com vocês, acontece comigo. Imagina, você recebe muito pedidos de, Álvaro, traz isso aqui para mim. Traz, mas como a gente muda... A desculpa é fácil, porque como eu vou falar, olha, estou indo para esse país, para aí vai chegar daqui a um mês, não tem qual o risco de perder, tem alfândega, não sei o quê, aí os pedidos pararam. O que mais tem é pedido de dica de lugares que eu passei, onde eu devo ir, isso e aquilo. Pedido para comprar uma coisinha já não existe mais, não. existe mais, porque a desculpa é sempre, mas e hoje em dia está difícil mesmo. Hoje tinha um amigo meu em Aspen, que estava lá e que eu comprei uma vitamina que chama Methylene Blue, que é o negócio agora, a última sensação. E mandei ele entregar. Aí ele falou, porra, que chegou aqui, quebrou o negócio azul e deixou lá, não trouxe para mim, ficou com medo. Então, hoje as pessoas têm um pouco desse... E é um irmão meu, aí tá vindo por outro caminho, mas as pessoas hoje estão pedindo menos, graças a Deus.
Graças a Deus, porque realmente, gente, é chato. É viu? chato. É chato, a gente vai viajar e já vem com a mala carregada cheia de coisa pra gente, fica morrendo de medo de depois tá passando na alfândega e o negócio ficava atrás, ainda ter que trazer aí coisas de pedido, é chato. Agora ele, como viaja muito, eu imagino, na verdade, o tanto de pedido que ele deve receber. Só que ele também já deve ter todas as respostas, assim como deu aqui pra gente, as saídas todas, então já não acontece mais pedidos e só de dicas. E as dicas, mas ainda assim as dicas também devem ser, tipo, cada vez que alguém vai planejar uma viagem, deve ser, Álvaro, poxa, estou pensando em ir para tal lugar, e aí, o que é que você acha? Também, você deve ser um guia turístico a tempo inteiro. Todo o tempo, todo o tempo. Estava me lembrando agora, um amigo meu que me pediu, sacanagem, né? Traz um negócio para mim e mandou para mim um negócio no hotel, ó, você não pode abrir uns equipamentos eletrônicos, não sei o quê, papapá, e mandou uma malinha de 007 com sex toys, imagina que tinha. E aí eu coloquei aquilo na malinha e falou, pode levar? Não, é negócio para babear, não sei o quê. E aí colocou, eu passei no raio-x. A história picante tá vindo também de novo, tá? Eu me lembro. Aí eu passei no raio-x, o cara pediu para abrir. Quando abri, e tinha lá o código. Mas você não sabia do conteúdo? Amigo meu. Que isso, ele é muito seu amigo. Aí ele mandou esse negócio e eu botei na mala de mão, que era um negócio desse tamanho. E aí eu fui ver, quando o cara pediu para abrir, quando abriu, eu tava com a minha mulher, aquele negócio, aquele monte de coisa lá dentro. Cada um de uma cor, de tamanho. Falei, filha da... Eu deixei lá. Eu deixei pro cara, isso aqui, esse filho da puta, eu deixei lá no... Não, falei, não trouxe. Não avisou pro cara, olha, depois eu volto pra pegar, me dá seu contato, depois eu volto. Isso aqui é proibido de levar no avião, mandei uma foto pra ele, ele falou, te peguei, isso aí faz... então já foi tudo armado, tudo ele já armado, fez de sacanagem mesmo contigo. Sacanagem mesmo, não abre, que não sei o quê. Grande amigo, deixa eu te falar, você é um grande amigo, eu já gostei de você. Porra, imagina colocar numa situação dessa. Que situação. Isso foi em que país? Que você foi aqui no Brasil? Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos. Voltando de Miami, Nova York, algum país desse. O policial olhou pra sua cara e falou, esse aí é igual. Esse sabe viver. Tinha de todo tamanho, que coisa, aquilo foi... Imagina a cara da sua mulher, porque ela não sabia também. Não. Imagina. Aí quando eu falei que era um amigo, ele morreu de rir. Aí eu quase fiz isso com outro amigo meu. Aí ficou assim. Aí ficou assim. Não, realmente é uma pegadinha aí, no mínimo, interessante. Porque você está numa situação no aeroporto que já te deixa ali um pouco mais tenso. Você está com pressa. O cara deve ter visto aquilo, ou ele para de propósito para deixar você. Ele sabe que é aquilo. Exato, é verdade. Ou ele parar de propósito para ver se tem a bateria, não sei, para deixar você. Para já também deixar constrangido. É verdade, é verdade. Ou foi para sair do ramo de viagem e ir pro OnlyFans. Exato, do sex hot. Pode ser também, pode ser. Você se considera uma boa companhia de viagem? Sim. Eu sou muito... quando a gente viaja muito, eu não reclamo de nada. A equipe reclama de novo. Mais do que você. Não, muito mais. Então, para mim, se a comida estiver assim, eu aprendi a não reclamar em nada na vida. Não, claro, quem já comeu as coisas que você já comeu, tipo, não deve reclamar de comida. Mas você deve ter também um paladar e um gosto também por lugares muito sofisticados, porque você já conheceu os melhores lugares. Então, isso também vai refinando um pouco mais o teu gosto. Mas você me pergunta o lugar que você mais... Para mim, o Brasil, eu adoro botar lá, ficar o pé na areia fazendo kite no Ceará. Para mim, ali é um reduto ali no Preá que eu não abro mão de... Se eu pudesse ficar lá um mês fazendo kite, comendo ali o sirizinho, pé na areia, assim, é um dos lugares que eu mais gosto. Você tenta transmitir, aí eu já estou falando, apesar de conhecer muito o teu trabalho, você tenta transmitir isso realmente para as pessoas, porque as pessoas te têm muito como referência, obviamente, né, de um homem muito viajado, e que tem conhecimento, né? Porque não é só viajar, realmente você explora a cultura daquele país, até porque precisa também passar essa informação, mas você passa também para as pessoas o quão rico é o nosso país e como realmente elas devem descobrir um pouco mais, porque as pessoas ficam muito, o viajar, vou para fora, ou vou enaltecer o outro país, a outra culinária, e esquece um pouquinho que o nosso país é extremamente rico. Mas extremamente. O Ceará está muito bem preparado para o turismo. Eu, recentemente, semana passada, estava gravando num lugar que aqui chama Ibitipoca. E o que o empresário
muito interessante, né? Tá na parte de mineração, ele sentiu que na parte de mineração ele tem os maquinários que ele tem que devolver um pouco para a terra. Então ele está fazendo um projeto ecologicamente correto, com o que eles chamam de farm to the table. Então ele pegou uma vila que chama Mongol, que era uma vila dos caseiros que moravam lá, os colonos que foram mudando, então ele foi reformando aquilo num rústico chique. Então ele tem um engenho, são 38 quartos, 3 tipos de hospedagem, mas assim, aí com aquelas bicicletas elétricas, trilhas, voltada para a natureza, para você fazer aquela imersão. Espetacular, um dos melhores lugares mais lindos do Brasil. E é um lugar que já está sendo muito explorado? Aqui está explorado, ele está começando agora, porque era mais boca a boca, é um empresário muito rico, que ele vive lá numa casa dele de Colônia, e ele está refazendo aquele projeto todo para mostrar que funciona. Então, são 300 funcionários trabalhando ali, está fazendo o café dele, está fazendo toda a parte de alimentação, já é toda sustentável da fazenda. Você faz isso nas suas redes sociais, quer trazer um pouquinho disso que você está partilhando aqui com a gente, para que as pessoas, né, que te acompanham despertem mais interesse em explorar o que é nosso? Claro, total. Eu estou indo agora para Minas Gerais, amanhã, num hotel que abriu agora, também chama Clara Arte, que é dentro de Iotim. Eu tinha um museu Serra Alberto, que eu gravei lá em 2007, maravilhoso. Mas se você olhar para dentro do Brasil, eu que já fui muito para fora, ainda tem muito para conhecer. A gente só não tem aquele neve de esquiar aqui, o resto é tudo em abundância. Você vai para Jalapão, o Pantanal é maravilhoso, a Amazônia, o Nordeste. Então, parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é tudo tão magnífico que a gente pensa que para ir quanto mais longe, melhor. Não é, tem que olhar aqui para dentro. E é uma pena ainda o que acontece no Brasil, a criminalidade do Rio de Janeiro, que é muito voltada lá para o tráfico, ela contamina um pouco do resto do Brasil. Então, para o americano tirar o visto lá, que não precisava de visto, ele tem um alerta: se você for lá no Brasil, vai acontecer isso. E é por causa... Isso afugenta um pouco, né? Total, que a gente não passa de 6 milhões de turistas estrangeiros. Isso aqui era para receber 30 milhões de turistas estrangeiros por ano. Porque o Brasil, você vê o pessoal que vem para o Carnaval, para o Rio, é maravilhoso. Mas essa imagem não só dos estrangeiros, mas acho que também dentro do Brasil, pessoas que não conheçam, que não são do Rio de Janeiro, por exemplo, também recebem essa informação, né? De, olha, tem cuidado, vai. E isso acaba preocupando, porque realmente é um fato para a gente se preocupar, mas afugentando de forma... de não conhecerem, ou se forem realmente não explorar mais. Não, eu não vou sair do hotel praticamente. Não, eu não vou fazer uma caminhada, que o Rio de Janeiro é tão bonito. Para mim, é um dos lugares mais bonitos. Era para ser Mônaco da América. Exatamente, da América. O Rio de Janeiro é lindo. E as pessoas ficam um pouco mais receosas de estarem circulando e deixando de apreciar a vista, porque realmente tem medo. Portugal, o maior caso de que o turismo deu certo. Tá? Lá recebe 20, 30 milhões, mudou Portugal. De 2007 para agora, Portugal está numa crise ferrenha. Olha o que o turismo fez com Portugal, transformou Portugal, Espanha. Exatamente. Aí no Brasil nós estamos ainda patinando aqui. Mas precisa de pessoas como você, mais pessoas como você, que tem tanto conhecimento, porque realmente você fala com propriedade, conhece tantos lugares, bons, ruins, lugares, coisas maravilhosas, já teve e tem acesso a lugares que realmente torna-se um pouco inacessível para muita gente. Então, você fala com propriedade que o nosso país é riquíssimo, o nosso país é lindo e que a gente tem que explorar um pouquinho mais para conhecer o que a gente tem aqui dentro. Então, e a grande referência está aqui do nosso lado. Eu vou, infelizmente, me despedir, porque eu tinha tanta coisa aqui também para perguntar para ele, para conversar e tirar tanta história que eu vou ter que combinar com ele até o Carnaval para garantir o meu ingresso, que a gente filme aqui vários programas para a gente tirar mais e mais e mais histórias. Os meninos nunca foram tão participativos, né? Porque também estavam super curiosos pelo Álvaro estar aqui com a gente, mas infelizmente o nosso programa chegou ao fim. E eu vou ter que me despedir de você. Obrigado, viu, meu amor? Eu que agradeço demais a sua presença. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada pela sua alegria aqui também em partilhar suas histórias aqui conosco. Então, volte. Estou às ordens. Sempre. A casa é sua. O convite está aberto. Vou só convidar que a gente aparece aqui. Boa, beleza. Tá bom? Obrigada, Beijão gente. E esse foi o Tô Aqui com Juliana Érica.